Olá, seja muito bem-vindo a mais essa conversa aqui conosco. Hoje eu estou com algumas pessoas muito especiais aqui para conversar sobre comportamento, inovação, tecnologia e principalmente o futuro da publicidade. Vem com a gente! João, Corine, é um prazer receber vocês aqui, né? A Connelly Master Media tem aí quase 30 anos de história na nossa cidade, né? São referência para tudo, né, para nós. E eu queria que vocês contassem aí um pouquinho da história, né? O João contasse para a gente aí como que surgiu esse projeto, como que surgiu a Connelly lá em 99. Isso aí. 99. Primeiro, obrigado pelo convite. É bem legal estar aqui com você nesse projeto e desejo bastante sucesso. Obrigada. A agência, na verdade, ela começou em 99. Especificamente, eu comecei a operação no dia 19 de novembro de 99. Então, esse ano a gente está fazendo 26 anos de mercado. Eu comecei a agência trabalhando dentro de uma agência. Então, eu entrei como estagiário numa agência de comunicação. Ela se chamava Dois Nomes Propaganda. Olha que nome criativo. Chamava Dois Nomes Publicidade. E aí eu entrei e eu não gostava desse nome, né? E a proprietária que estava também na época também não gostava. E aí eu sugeri, como eu era um estagiário, eu falei, posso fazer um estudo aqui de uma marca, isso, aquilo. Ela falou, pode, sem compromisso pode. Aí eu peguei e desenvolvi uma pesquisa junto com ela, inclusive, sobre o sobrenome dela, que era Coneglian. E aí a gente acabou achando algumas coisas na Itália e um castelo chamado Conelli, né, que existiu lá. E aí a gente pesquisou isso e tal, e eu acabei desenvolvendo, estilizei o nome para Connelly com 2 L's e Y, e na época era moda fazer essas estilizações, né? E eu criei uma marca chamada Connelly Propaganda, né? E apresentei para ela, ela gostou muito da ideia, porque existia pesquisa e tal em volta. A gente acabou mudando o nome da agência de 2 nomes para Connelly. Então muita gente acha que Connelly é meu sobrenome, na verdade é o sobrenome dela, né? E alguns, isso era antes de 99 ainda, tá? Bem lá atrás. Bem antes. Então. Aí ela, passado um tempo, alguns anos, ela acabou mudando de área de atuação, como acontece com vários publicitários, porque eles cansam, né? É uma trajetória muito complexa. Então, ela acabou cansando também, ela foi para a da educação, e aí eu fiquei meio órfão de trabalho na época. E a primeira coisa que me veio é assim, eu já era diretor de criação daí na época, né, quando aconteceu isso. E aí eu falei, a única coisa que eu sei fazer, mais ou menos, é isso de publicidade. Então, eu vou sugerir para ela que eu continue esse negócio. Só que como ela encerrou as atividades da Connelly, eu falei, eu gostaria de tocar esse nome. Então a gente conversou e ela acabou deixando que eu utilizasse o nome que a gente tinha desenvolvido em parceria. E aí eu toco esse nome até hoje. Isso aí, eu comecei a operação da Connelly em 99, só comigo, sozinho. E aí, de lá pra cá, eu venho tocando. Então, mas quando eu comecei, era uma urgência, que eu brinco, né? Porque era só eu. Tipo, a operação dela acabou e começou a minha. Aí eu comecei do zero. Eu comecei no quarto de casa, a agência, o negócio em si. E hoje, aí, 26 anos depois, a gente já tem uma estrutura que é possível de se orgulhar. E nessa época, João, quais foram assim, os maiores desafios que você enfrentou na urgência? A conta no vermelho, sem dúvida. O maior desafio é esse, porque eu falo assim que como eu comecei sozinho, e era sozinho do zero, porque eu tinha uma situação familiar do meu pai, tinha saído de casa, meu pai tinha quebrado o negócio dele, falido, né? E a gente não tinha dinheiro de verdade para iniciar um negócio, por exemplo, vou comprar equipamento porque eu tenho uma grana, ou vou fazer tal coisa. Não existia, então a gente tinha caixa zero. Quando eu falo a gente, era considerando o meu negócio, a minha família também. Então minha mãe, minha irmã, a gente passou por momentos muito ruins ali, nessa quebra de negócio do meu pai, e era bem a época que eu estava querendo começar esse negócio. Então o caixa no vermelho para mim foi uma constante durante uns 5 anos iniciais. Então, quando eu conto a história assim, falo, cara, nenhum negócio é fácil de você começar quando você começa do zero absoluto, porque o meu caso era zero absoluto.
Então, não existia um capital de giro, não existia um investimento inicial, não existia nada. Existia um bolso vazio e uma vontade de fazer. Então, eu comecei a partir dali. A maior dificuldade para mim, até mais do que vender ou até de conquistar um cliente e tal, era você trabalhar constantemente com o caixa vermelho. E foi assim durante 5 anos, porque todo o dinheiro que entrava, eu tinha que construir alguma coisa com aquele dinheiro. Era difícil de sobrar. Então, 5 anos do negócio foi assim. Quando eu vi a conta pela primeira vez no azul, né? Eu falei, opa, eu acho que vai dar certo. Mas isso durou muito tempo, né? E durante esse tempo, você acaba ouvindo coisas que você não gostaria de ouvir, né? Verdade. Então, eu sempre brinco, eu sempre falo isso porque é muito marcante para mim, sabe? De eu encontrar pessoas, eu trabalhando, construindo agência e chegarem pessoas para mim e falarem assim, cara, por que você não arruma um emprego? Eu falo, cara, mas eu tenho um emprego, eu tô construindo meu negócio aqui, tô fazendo e tal. Não, mas isso aí não dá nada, isso aí não vai dar certo, esse negócio não funciona, olha onde é que você tá? Você tá em Ponta Grossa não tem mercado para isso, né? Isso em 99, 2000, né? Então, foi muito difícil ultrapassar esse muro, né? De você não só lidar com a objeção dos outros, que não acreditavam, quanto você mesmo se convencer. 5 anos no vermelho é tempo suficiente para você falar assim, cara, acho que não vai dar, né? Mas eu trabalhei bastante para isso e de lá para cá eu consegui fazer girar o negócio do zero e hoje estamos aí. Persistiu, né, João? E se tornou uma grande oportunidade, né? Tô gostando. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil, né? Ainda mais quando se inicia do 0, 0, 0, né? 0. Você sabe que esses dias ontem, eu tava procurando umas fotos para eu fazer uma apresentação no colégio do meu filho. E fotos reveladas, né? Fotos reveladas, não digitais. Eu fuçando lá as coisas, daí eu acabei encontrando uma foto que eu queria muito encontrar, que era a foto do primeiro escritório, que era onde eu comecei o trabalho da agência. E era muito arcaico, né? Era chão de madeira, lá em casa mesmo, né? Então eu acabei encontrando essa foto, queria muito achar, daí corri com minha esposa, falei, achei a foto que eu queria. E ela mostra o primeiro escritório lá, eu ainda novinho, começando a agência. Computadorzão, grandão. E sozinho, né? Sozinho, era só eu. Depois de um tempão, eu contratei a primeira secretária, que trabalhou comigo há algum tempo. A primeira pessoa que eu contratei foi uma secretária, para me ajudar nos trâmites do dia a dia. E depois veio um criativo. E, João, nesse tempo todo, quase 30 anos aí de Connelly, o que mudou na publicidade de lá para cá? Olha, mudou bastante, porque a gente passou por algumas crises que transformaram o mercado e a gente passou também por algumas mudanças tecnológicas e principalmente no modo de fazer propaganda, né? Então a gente construía, pra você ter uma ideia, eu peguei ainda, lá no comecinho, antes de eu tocar a Connelly, eu ainda peguei a época dos criativos que faziam a primeira ilustração à mão. Então eles criavam os anúncios no RAF, lá no papel, prancheta ainda, né, para você desenhar, ter a primeira ideia ali e depois só você transformar para o computador. E a mídia que existia naquela época, obviamente, era só mídia off, que a gente chama hoje. Então, antes você anunciava em revista, jornal, televisão, rádio, e as mídias se dividiam em mídia impressa e mídia eletrônica. Era isso que tinha, né? Tipo, basicamente. E as ações promocionais. Depois, então, assim, veio lá do papel, da coisa mais complicada, depois computador, mídias off. A primeira grande mudança de mercado na publicidade, logicamente, foi a entrada do digital. Nesse período, muita agência se perdeu, nesse período da mudança do off para o digital, porque elas não souberam transicionar entre o que eu sou agora. Eu sou off, eu sou digital, porque a demanda do digital vem aumentando, e aí tipo, eu não estou preparado ainda para isso, então muita agência se perdeu nesse caminho. A vinda do digital transformou de novo a forma de comunicar. Então, e o formato ideal que a gente considera é a integração. Então, eu pessoalmente, por ter minha raiz no off, eu sou fã da mídia off, porque eu acho que a mídia off constrói. A on vende. Então, eu tenho muito essa relação muito clara, assim.
Só que o melhor cenário, o melhor cardápio para isso é as duas juntas, integradas. Você ter um bom trabalho digital no dia a dia, você ter em paralelo um bom trabalho off de construção. Então, isso para mim é o que transforma hoje a propaganda. Aí, de novo, veio o digital vem numa evolução constante, numa progressão, né, muito grande, e junto com a vinda do digital, redes sociais, a maneira de comunicar muda a toda hora, tal, ela é muito mais dinâmica, né? E a vinda agora da inteligência artificial está dando um outro Mudando de novo. Mais um degrau aí para a gente escalar, né? Porque isso também vai transformar bastante a comunicação, já está transformando, né, bastante a comunicação. Exatamente. Tem transformado, né? Acredito que tem muita coisa ainda aí para... E é uma coisa que gera bastante medo, né? nas nossas cabecinhas aí, né? Sim. Essa questão dessa inovação, né? Que hoje a gente está aqui também para falar sobre isso, né? Eu vejo também várias pessoas falando que muitas pessoas estão retornando, estão lendo mais livros físicos, estão voltando aos anos 80, aí, vamos colocar, né? Então, você que é um cara aí antenado aí, né, que está em vários mercados, o que você acha, João? Porque como está sendo assim conciliar esses dois paralelos, né? Essa rapidez da informação, da mudança, de trazer isso assim, eu quero apresentar isso para o meu cliente, vamos trazer isso, Corine, para os nossos clientes, vamos implantar isso. E o outro lado também, para não perder a originalidade e a personalização para o cliente. Como? Quer responder essa, Corine? Responde essa. Sim. Eu vejo que você tem que equilibrar muito bem a questão de que, ao mesmo tempo que você está lidando com tecnologia, você está lidando com comunicação, com publicidade, que é uma coisa que está sempre evoluindo, está sempre modernizando, está na mesma velocidade que as coisas acontecem na internet, elas precisam acontecer para o cliente. Ao mesmo tempo que você tem que lembrar que você está trabalhando com pessoas. Então, essa modernidade, essa velocidade, essa rapidez, ela assusta as pessoas também. É por isso que elas voltam a ler livro físico, procuram alguma coisa que seja... Que conecta, né? Conecta elas de volta, sabe? Então, você lembrar disso, você lembrar que atrás ali daquela empresa super tecnológica, super desenvolvida, ainda tem pessoas, faz com que você consiga conectar com elas também. E faz com que você consiga atender melhor elas, porque daí você para e pensa, não, pera lá, mas essa pessoa também está se adaptando, essa pessoa também está fazendo o possível para acompanhar, para, sabe, seguir esse ritmo, porque é um ritmo frenético. A gente trabalha num mercado que é ligado no 220, 24 horas por dia. Então, às vezes, você tem que parar e lembrar que você está atendendo outra pessoa também, que não é só a internet, que não é só a tecnologia, que não é só uma IA. São duas pessoas dos dois lados. Atrás dos dois computadores, atrás dos dois celulares, tem duas pessoas. Então, você precisa dar essa humanizada ao mesmo tempo que você precisa desenvolver na mesma velocidade que a tecnologia se desenvolve. Então, eu acho que é equilíbrio mesmo. É equilibrar e tentar lembrar sempre dos dois polos. Dos dois polos, né? Você sabe que esse exercício que você falou na pergunta, as pessoas estão voltando a ler livros. Eu sou uma prova, a prova viva, porque assim, eu sempre gostei muito de ler. E esses dias eu estava olhando a minha prateleira em casa lá de livro e tal, e tinha uns 5 ou 6 que eu tinha comprado e não tinha começado ainda. Aí eu falei, eu vou fazer esse movimento. Aí eu marquei uma hora lá, e eu pegava o livro e eu curioso isso, né? Eu começava a ler. Mas eu não conseguia ler uma página, porque minha cabeça, sabe, viajava, voava para o lugar, peraí, vou voltar aqui. Aí eu lia de novo, eu não conseguia me concentrar para ler o livro com a calma que eu precisava para entender o que estava ali. Mas por que está acontecendo isso? Porque a gente está o tempo inteiro aqui, ó, gerando tela. Então, assim, isso acaba criando uma ansiedade, uma pressa na gente, que a gente não tem mais aquela coisa assim, aquele momento, o momento de ler, é o momento de aprender, é o momento de estudar. Então tá tudo muito rápido. O muito rápido torna tudo muito raso. Então, eu comecei a ver por essa leitura que eu estava fazendo, falei, cara, por que eu não estou conseguindo me concentrar? Aí eu peguei um lápis e eu ia lendo, riscando o que eu estava lendo, para eu conseguir, olha a doideira, para mim é uma loucura isso, quando eu penso que eu tive que fazer isso. Eu pegar um lápis e eu ia riscando ao mesmo tempo que eu estava lendo, parecia que eu estava fazendo Kumon.
Sabe o método comum que você pega e vai riscando e lendo ao mesmo tempo? Eu falei, cara, isso aqui é um sintoma problemático do que está acontecendo com relação ao digital. A dopamina rápida, né? É verdade. A dopamina rápida está sendo um problema, na verdade, porque você está acostumado a TikTok, Reels, então é tudo informação muito rápida e que te dá uma descarga de dopamina muito e também passou rápido instantânea. também. Passa Você rápido. não absorve muita coisa, Isso, né? você perde horas ali. É É verdade. diferente de você pegar um livro. A descarga de dopamina que você vai ter lendo um livro, ela vai acontecer provavelmente quando você terminar o livro. Exatamente. Quando você souber a história inteira. Então, aí que vem a dificuldade. Aí por isso que as pessoas não conseguem mais se concentrar. É verdade. A quantidade de informação que você recebe de fora tá muito grande. E isso é um desafio até pra gente, porque no setor, porque é muita informação. O cliente do cliente tem muita informação, tem muito acesso rápido à informação, ele consegue achar qualquer coisa em qualquer lugar. Então, como que você quebra isso? Como que você chega nele com mais essa barreira ali? Então, tudo isso faz com que a gente esteja o tempo inteiro tendo que descobrir novas formas de chegar até o cliente. Isso é uma mudança importante que a Corine falou do mercado, da forma que a gente trata o cliente hoje. Porque se você pegar lá em 99, quando eu comecei a agência, as empresas nos chamavam porque elas não sabiam o que queriam, não sabiam o que fazer, não sabiam que caminho tomar para você ter uma comunicação eficiente. Hoje, o cliente já chega dizendo assim, quero isso, quero aquilo. Então ele já chega com a informação na mão, ele já leu, já estudou, já viu no podcast, já viu na internet, já viu em todo lugar. Achando que ele sabe o que Então diagnóstico o médico já chega. Mesma coisa. É igual quando você vai no mecânico e fala, tá fazendo um barulho assim, eu acho que é tal coisa. O cara não tem nada a ver com isso. Então é a mesma coisa, né? O cara já chega com o diagnóstico pronto. E é lógico, a gente leva muito em conta a informação que ele traz, porque ninguém entende mais o negócio dele do que ele. Perfeito. Só que como comunicar, a gente sabe. Então, em cada segmento. Hoje eu posso dizer isso com propriedade, assim. Então, o que é o problema? Não é o problema, mas assim, qual que é a diferença do cara que vinha para nós há 10 anos atrás e o cara que chega hoje? Ele já chega assim, eu quero colocar isso, quero colocar aquilo, quero pôr IA, quero pôr não sei o que. Eles falam, calma, você não tem nem logo ainda. Vamos começar primeiro por aqui e tal. Pelo básico. Pelo básico, vamos fazer a primeira lição de casa, vamos cuidar da porta para dentro. Depois a gente pensa como é que a gente comunica, depois do sei lá fora. Então, isso por um lado é muito rico porque amplia a linha de conversa e informação, porque ele vem mais informado também sobre o teu negócio, mas ele cria algumas barreiras também, porque ele acaba querendo disputar com você o que é bom pro negócio dele. Tem todo o direito, tá tudo certo, só que se ele está nos contratando, é porque ele precisa de algo que ele ainda não tem, né? Então, é mais ou menos dessa forma que a gente se posiciona hoje, de troca de informação, mas a partir do momento que entra na parte técnica e na parte assim, vamos fazer, a gente tem que dizer, não, deixa para nós que o teu caminho agora é esse. Conosco. Começa por aqui, depois é por aqui. Então, IA para você, por exemplo, é daqui 1 ano. Nós vamos começar a trabalhar. Estou exagerando, né? Mas assim, só para o cara entender esse processo. É fácil saber o que quer, mas é muito difícil de você materializar aquilo e fazer aquilo acontecer de fato, né? É verdade. E como que vocês enxergam o papel da criatividade com tanta informação nesse universo aí de inteligência artificial? Como conciliar essas ferramentas e também acalmar os ânimos dos colaboradores no que todo mundo tem medo aí, né? Será que eu vou ser trocado mesmo? Será que o que eu faço não tem mais valor? Porque a gente ouve hoje em dia os dois universos, né? Sim. Uns falam que não. Calma, gente, não é bem assim. Tem o lado humano, como a Corine falou. E já tem outros que falam, ó, trocou tudo, acabou mesmo, é isso. Não sei o que nós vamos arrumar agora. Então, como conciliar esses dois paralelos? Eu acho, Giovana, que vai depender da área de atuação da empresa. E principalmente, assim, inegável, o movimento está acontecendo. Ele vai acontecer e não tem como voltar atrás. Por quê? São ferramentas que facilitam demais o dia a dia e que dão uma linha de performance para a gente que a gente não tinha sozinho. E performance, você normalmente mede, falando de pessoas, né? Você mede por entrega. Então, assim, quanto mais você entrega, mais performance tem.
Então, quando você pega uma ferramenta que permite com que você entregue mais e faça com que você tenha uma melhor performance, ela vai te dar vantagens competitivas com relação a quem não usa aquela ferramenta, né? Só que isso com certeza vai transformar. Então, eu não digo que vai substituir os profissionais, mas o que vai acontecer é um movimento de vai ficar no mercado quem sabe usar. Então, vai depender muito mais da pessoa ir atrás, se especializar. Ela vai ter mercado para isso, não tenha dúvida. Mas se ela ficar parada no tempo e ficar resistente ao uso, por exemplo, ela vai ficar para trás. E aí, talvez, sim, em alguns segmentos, ela vai ter dificuldade de se posicionar. Agora, não tem como negar que é um movimento que não tem volta. No nosso campo, por exemplo, ela ajuda demais, assim. Então, a gente fez, por exemplo, até eu citei num outro podcast um dia, a gente criou uma coleção de ilustrações para um cliente nosso, via IA, que se fosse para fazer manualmente, como era até um pouquinho de tempo atrás, a gente levaria semanas para produzir essas 12 ilustrações, complexas como eram, né? Então a gente foi dando comando, foi usando uma ferramenta com outra, foi isso e tal, e em, sei lá, 5 dias a gente conseguiu entregar tudo com uma excelência espetacular. Lógico, teve uns toques nossos ali em cima ainda, umas pinceladas de criatividade, umas mudanças ou outra via Photoshop e tal, mas a rapidez e a qualidade com que a gente conseguiu entregar, a gente não conseguiria essa performance na unha, né? Sozinhos, por melhor que fosse. Então, a ferramenta, ela ajuda muito a você ter mais performance, entregar melhor. Um cuidado que tem que ter nisso, que eu falo sempre para todo criativo. Você não pode deixar a IA trabalhar para você. Ela não pode substituir o teu trabalho. Ela pode te ajudar a complementar teu trabalho depois. Isso. Então, por quê? Porque ela pasteuriza. Ela deixa tudo igual. Então, esse é um problema complexo. Então, quando você fala de peça de publicidade gráfica, é uma coisa. Quando você fala de texto, é outra coisa. Então, a orientação que a gente dá, pelo menos lá internamente, é assim, você pode usar a IA para fazer o texto que você precisa, mas você precisa obrigatoriamente dar o teu toque nesse texto. Porque tem a tua capacidade técnica ali. Exatamente. Tem o teu conhecimento do cliente mais profundo ali. Tem a tua coisa que tem que entrar. Então, você não pode ficar só refém da entrega por uma ferramenta de inteligência artificial. É muito raso. Então, isso que eu falo que pasteuriza. Se eu falar sobre madeira com inteligência artificial e a Corine falar sobre madeira também de forma muito genérica, nós vamos ter resultados parecidos. Mas se eu falar sobre um determinado tipo de madeira que o meu cliente trabalha e vende, os resultados vão ser diferentes. Então, eu preciso colocar a minha capacidade técnica também para eu poder pegar aquele texto que a IA fez e melhorar. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma, utilizando como apoio. E está assim, muito perceptível, né? Tanto na questão textual, quanto do vídeo. Hoje, até a minha filha de 12 anos, ela já percebe. Sim. Aí, às vezes, a gente está lá na rede social, ela, mãe, isso aqui é inteligência artificial. Aí eu, não é. Aí ela, sim, mãe, olha aqui. Aí ela aponta os não vamos colocar os erros, né? Mas é como o João falou, né? Vem tudo prontinho, né? Então você só faz o Ctrl+C, Ctrl+V ali e é perceptível, não adianta. Então você tem que colocar a sua identidade, a identidade do seu cliente, né? E personalizar para ele, né? Eu acho que a questão ali da criatividade, você falou como que fica a criatividade de profissional em relação a isso, né? Eu acho que é muito de você lembrar que ela é justamente isso que o João falou ali. A chave é você ter em mente de que a IA ela é uma ferramenta. E não mais do que isso. Então, porque o que eu vejo assim no dia a dia é que é muito fácil você se acomodar e deixar a inteligência artificial fazer o teu trabalho por você. Tipo, você acaba, eu preciso de um texto. As pessoas estão fazendo muito isso. As pessoas não escrevem mais. As pessoas não pensam mais para escrever. Elas jogam no ChatGPT, o ChatGPT devolve para elas um texto. Então, isso eu vejo que afeta a criatividade do profissional, principalmente quando o profissional é da área de artística, digamos assim. E quando eu falo artística, é tanto design, quanto redação, quanto qualquer coisa que lide com criar. Você começa a ficar preguiçoso, sabe? E quando eu falo preguiçoso, é no sentido de você não pensa mais. Você deixa aquilo pensar para você. Você não para. Hoje, se você der, dependendo de para quem você der um papel e uma caneta,
sentar lá numa mesa sem o celular, sem o computador e falar, escreva uma redação, ela não consegue, ela trava. Consegue. Então, isso é preocupante, sabe? Quando começa a chegar nesse estágio, é preocupante. E o pessoal começa a parar de buscar outras formas de alimentar a criatividade. Porque eu não acredito que as pessoas são naturalmente criativas, ou as pessoas têm dons, ou... Eu acho que a criatividade é uma coisa que você constrói, que você trabalha ela todo dia ali um pouquinho, e ela depende muito do ambiente onde você se insere. Do repertório de vida, né? Repertório de vida. Vivência. Zé Fala da vivência. vivência Exatamente. e treinamento. Criatividade, ela é treinada. Treinamento. Tem que ser treinado. Total. E assim, você precisa consumir muita coisa fora da tua área. Exatamente. Para você ter ideias na tua área. Exatamente. A gente teve um workshop esses tempos, acho que foi mês passado, pro pessoal de social media lá da agência, e a gente falou justamente disso. Uma das coisas que eu falei para eles foi justamente isso. Foi, pessoal, consumam arte, consumam música, vão em museu, procurem, leiam um livro, procurem outras coisas fora, não fiquem só dentro do que vocês fazem, do que vocês trabalham, não procurem só referência em site de design, não procurem só referência na internet de texto, vão para fora, sabe? Vão pro mundo, porque é isso que vai trabalhar a tua criatividade, isso que vai te dar, deixar o teu trabalho mais fácil na hora de desenvolver. Então, eu acho que quando a gente fala de inteligência artificial, quando a gente fala de modernização, quando a gente fala de tecnologia, é muito importante lembrar que ela não substitui a tua vivência. Ela não substitui o teu repertório de vida, como vocês falaram. Aí, quando você lembra disso, eu acho que fica até um pouco mais aceitável, assim, você fica até um pouco mais tranquilo. Porque para você usar a IA a teu favor de um jeito que ela trabalhe para você e não por você, você precisa saber usar ela também. Você precisa ter uma bagagem para falar para ela, não, o que eu quero que você faça é isso aqui, porque eu sei que é isso aqui que vai funcionar. Então, na questão da criatividade, eu acho que é muito isso. É muito você ter a bagagem o suficiente daquilo para você ainda ser uma pessoa criativa, mesmo com todas essas facilidades, mesmo com tudo aquilo que te leva pro contrário, se você deixar, sabe? Ela acaba minando a tua criatividade, porque é muito fácil, né? É muito fácil, é muito rápido, é simples. Qualquer pessoa pode pedir um texto, uma imagem pro ChatGPT, pra IA, e ter ali em segundos. Mas, ao mesmo tempo, fica pasteurizado, como o João falou. Não fica aquela coisa que é só sua, né? Que é única. Exatamente. Hoje vocês trabalham com muitas empresas de segmentos diferentes, né? Sim. E como que vocês conseguem manter a personalização para... Eu acho que a nossa carteira de clientes variada é a maior riqueza que nós temos dentro da empresa hoje. Porque a gente consegue aprender muito sobre vários assuntos diferentes. Isso possibilita para o profissional manter a cabeça arejada. Então, é muito ruim, por exemplo, o profissional de arte, de criação ou de redação, se ele produz material só para um tipo de segmento. Primeiro que ele cansa, e segundo, no passar do tempo, ele dá uma sensação de parado no tempo, parece que ele não está progredindo. Então, eu sempre falo para a turma lá que a gente tem uma grande possibilidade de aprender muito sobre vários assuntos, se a gente se aprofundar, se a gente buscar de fato o que aquele cliente faz, como que ele faz e para quem que ele faz. Isso abre um leque gigantesco para nós. Então, se eu falar hoje para você assim, eu atendo indústria de cosmético, e ao mesmo tempo eu atendo construção civil, eu atendo indústria de madeira, eu atendo o que mais? Tecnologia, agro. Então, para a gente, são times, né, diferentes que atendem, mas assim, a quantidade de informação rica que chega para nós todo dia desses clientes é sensacional. Então, assim, para nós, a maior riqueza que nós temos na troca de relação com os clientes é justamente eles serem diferentes um do outro. E isso tá na nossa cultura isso, a gente atende um de cada segmento. Então, nós não atendemos duas empresas que mesmo, concorrem, né? Então, isso para nós é muito, muito importante. Então, a gente tem um portfólio hoje, uma carteira de clientes de 60 contas, mais ou menos, são 60 clientes que a gente cuida no Brasil inteiro. E o mais legal disso tudo é que todo dia a gente está aprendendo.
aprendendo uma coisa nova, e eles estão mandando informações novas, porque o mercado deles também muda, né? Então, eles também estão aprendendo todo dia, e eles estão passando para nós essa informação todo dia. Então, para nós é super válido. E na área criativa, para mim também é o melhor cenário, porque eu já tive experiências, por exemplo, de colocar profissionais solicitados por alguns clientes, por exemplo, eu queria ter um criativo só meu, um cara exclusivo que criasse só para mim o tempo inteiro. Hoje em dia eu falo, cara, posso colocar, mas ele não vai durar. Daqui 6 meses, 1 ano, já pedi para ir embora, porque ele vai sentir que ele está parado no tempo, ele vai começar a fazer para você sempre as mesmas coisas, e a linha criativa tua vai cair, porque ele vai começar a ficar meio preguiçoso. Então é legal a gente ficar arejando a cabeça o tempo inteiro com coisas novas, né? O próprio profissional é cansativo, né? Você fazer sempre a mesma coisa, Com certeza. do mesmo jeito, com a mesma... Você acaba se bloqueando na hora de criar ali. Porque a gente tem que lembrar que é um processo criativo, né? É uma coisa que você precisa ter uma inspiração, você precisa pensar fora ali da caixinha. Então, você tá tendo uma rotatividade de assuntos, de outras coisas que você precisa pesquisar, outros segmentos, acaba ajudando nessa hora de você ter outras ideias. Às vezes, fazendo uma coisa para outro cliente, você acaba tendo uma ideia para fazer para aquele outro que você fazia antes. Então, ajuda bastante. Você sabe que dentro da agência, uma das coisas que a gente mais gosta são as relações longas, né? Então, a gente tem, por exemplo, clientes na agência que estão com a gente há 16 anos. Nossa. 15 anos, 10 anos de atendimento. E é muito difícil você ser criativo durante 16 anos. É impossível, né? Só que como que a gente consegue isso? É porque justamente a gente tem outros ares ao redor que fazem com que a gente entenda do segmento daquele cliente que está com a gente há muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente está criando para outros também. Então a gente consegue pegar sempre alguma tendência, alguma coisa que vale para o segmento tal e aplicar para o segmento tal. Então isso é muito rico para nós. Por isso, um dos motivos, além do relacionamento próximo que nós temos com os clientes, é justamente a gente atender vários segmentos diferentes, um de cada, para a gente poder estar sempre mantendo uma linha criativa dentro de um padrão, né? João, um case de sucesso. Eu sei, antes de você responder, 30 anos quase, né? Eu sei que foram vários. Sim. Mas sempre tem aquele que marca, né? Às vezes até por uma grande dificuldade, né, em colocar aquele projeto de pé. Sempre tem um que marca. Tem. Tem vários que marcam, vários bem marcados, né? A ponto de... A gente tem, por exemplo, uns 2 clientes, mais ou menos, que tatuaram o logotipo que a gente fez. Né? Tatuaram, marcaram na pele. Eu falei, cara, isso aí é sinal que deu muito certo, né? Para ele, né? A marca o negócio. E gostou muito da criação, né? Mas falando de case no geral, eu acho que um dos mais recentes que nós temos é da Bsoft, que é uma empresa de tecnologia voltada para logística, né? Que foi uma empresa que a gente, quando começou o trabalho, ele tinha ali, já era uma empresa bem posicionada, mas era uma pequena empresa ainda, né? E quando a gente começou o trabalho com eles, foi muito bacana, que foi um trabalho de aposta de ambos, assim, sabe? Eu falei pro Bruno, na época que era o proprietário, né? Eu falei para ele, cara, é um trabalho de construção. Eu não vou conseguir levar você aonde você quer chegar se a gente não fizer isso junto, né? Então você tem que fazer muito bem a tua parte lá, e eu tenho que fazer muito bem a minha parte aqui, e a gente tem que acreditar um no outro. Porque ele chegou lá com uma visão muito clara do que ele queria, né? Eu falei, cara, a gente consegue construir esse caminho juntos, eu sozinho não consigo, você sozinho também não. Ele falou, não, eu aposto, vamos embora, vamos fazer junto então. E a gente começou um trabalho muito detalhado da porta para dentro, primeiro, antes de fazer qualquer anúncio, qualquer comunicação, qualquer coisa, a gente começou a ajeitar tudo da porta para dentro. Então, a gente detectou o que aquele segmento dele tinha, como que ele trabalhava e como que a gente podia criar um real diferencial para ele frente aos outros, para ele se destacar no mercado, que era o que ele precisava. E, resumindo bastante a história, eu consigo considerar um dos cases de maior sucesso, porque justamente a empresa dele, 10 anos depois que a gente começou esse atendimento, 10 anos depois, ela estava já com 200 funcionários, já estava super grande, com filiais e tal, e essa empresa foi comprada. Então, assim, não existe um case de sucesso maior para uma empresa
do que ela ser adquirida por outra, muito maior do que ela, por causa daquilo que ela apresenta para o mercado, seja solução, seja comunicação, seja ideias. Então, a Bsoft, para mim, eu levo no coração essa marca como um super case, porque eu participei de todo o processo, desde quando a gente começou lá pequenininho, aonde que o Bruno conseguiu levar essa empresa com a equipe dele, e a gente consegue ter muito claro qual que foi a nossa participação nisso aí. Então, nesse processo dele chegar e falar, cara, a gente tá onde tá, porque a gente apostou junto lá atrás, né? Então, isso para mim é um case completo, assim, sabe? Que você... Exatamente, toda uma trajetória, Toda a né? trajetória. Então, foram 10 anos de trabalho de mão dada, pra gente chegar e falar, cara, e sabe como que ele fica mais completo ainda? É que a empresa que comprou a Bsoft nos contratou também. Aí, não tem como ser mais completo do que isso aí, né? Então, é um super case, e a gente tem, assim, muito claro, se você pegar, por exemplo, as primeiras peças que nós fizemos para a Bsoft, e você pegar as últimas, visualmente, você consegue ver a progressão, a evolução, sabe? Então, isso é muito legal. Muito legal. Muito legal. Então, é um super case para nós, e eu acho que, assim como esse, tem vários outros de construção também, que a gente conseguiu chegar. E um exemplo a mais, só para concluir a questão do case, a gente teve relato do próprio Bruno, que quando ele chegou para fazer a primeira negociação de venda, que nem era com essa empresa que comprou, era outra, ele teve vários assédios, né, de compra da empresa por outras e tal. Ele falou assim, cara, eu cheguei na reunião e o cara lá que estava para comprar a empresa estava com todos os meus folders em cima da mesa, folders que a gente tinha feito, né, e o cara falou assim, cara, é isso aqui que eu quero para nossa empresa. Eu falei, mais top do que isso, impossível, né? Então, ali a gente consegue entender o nível de importância da nossa participação dentro de um processo de construção de marca, porque eu não tenho interesse em pegar a tua empresa e fazer uma campanha para ela e virar as costas e ir embora. Isso. Eu quero levar você do ponto A para o ponto B. E para eu fazer isso, eu preciso de uma construção de relação, e infelizmente muitas marcas não têm essa paciência de esperar com que o processo se construa, né? Então, tudo muito para ontem e tal. Então, muitas vezes, existe também como case de sucesso, alguns cases de insucesso, porque a gente não consegue ter o tempo necessário para fazer a coisa funcionar. É verdade. Toda uma construção, Tudo como você falou. Exatamente. E o que a Conel espera para o futuro? Quais são os desafios agora para vocês? A gente está num período, embora eu diga isso com toda humildade, sem nenhuma arrogância, assim, desde 2014, a gente vem experimentando crescimento ano após ano. Eu já considero que a gente tem um nível de trabalho e de negociação e de cases, de clientes e tal, que a gente pode atender qualquer conta hoje, né? Mas a gente não atende qualquer conta. A gente escolhe os clientes que a gente quer atender por uma relação justamente de entender o que a gente consegue de fato dar conta, né? Então, por exemplo, se chegar uma empresa de alto varejo falar com a gente hoje, eu vou sofrer muito, mas eu não vou pegar esse cliente, porque eu não consigo atender. O alto varejo demanda uma equipe muito pesada, uma coisa muito de dia a dia, uma coisa muito de oferta, promoção. Alto varejo, estou falando, sei lá, vamos dar um exemplo aqui. Um mercado, supermercado, por exemplo, ou uma loja de eletrodomésticos, por exemplo, ela tem uma demanda diária, porque o hábito de trabalho dela é todo o tempo promoção, oferta, tabloide, não sei o quê. A gente não trabalha dessa forma. Então, a gente conseguiu posicionar o nosso jeito de trabalho para alguns tipos de segmento. Então, embora eu tenha 60 diferentes, nenhum deles tem alguns que não se encaixam ainda. Então, se você falar assim, o que você espera para o futuro, né? A gente espera concretar esse caminho que a gente construiu com esses clientes e espera crescer nesses meios que a gente atua. Eu não tenho interesse em ir para o alto varejo, por exemplo. Não tenho interesse em ampliar a agência para esse lado. Eu tenho interesse em ampliar para o lado que eu já estou habituado, o lado que eu já conheço e o lado que eu tenho experiência. Então, eu vou para esse lado. E assim, a gente vem experimentando o crescimento, como eu falei, e do meio do ano para cá, aconteceu um boom assim, né, na agência de procura de empresas de fora que vieram nos procurar para fazer algum tipo de trabalho. Então a gente está aí já com algumas vagas em aberto para ampliar o time. Interessantes para a gente, né? Que se encaixam dentro desse modelo.
Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu acho que ela banalizou, assim, mas a gente prefere um trabalho mais estratégico, vamos dizer assim. Mas o que é um trabalho estratégico? É um trabalho, literalmente, que eu posso pensar, que eu posso analisar esse cliente, entender o que ele faz, planejar o que eu posso fazer para comunicar isso para o cliente dele de uma maneira efetiva. O que eu posso fazer para melhorar se ele já tem, porque muitas dessas empresas que estão vindo para a gente agora, elas já têm uma comunicação, mas elas sentiram que a comunicação que elas já tinham, seja interna ou seja com outra agência, não era efetiva do ponto que eles queriam que fosse. Então eu preciso entender isso também, eu preciso entender o trabalho que estava sendo feito, eu preciso estudar isso, como que eu posso melhorar isso, o que eu posso fazer de diferente, porque algumas delas, quanto maior ela é, digamos assim, não é porque era um trabalho ruim. Não é porque era um trabalho que não trazia resultado. Pelo contrário, não trazia o resultado, todo o resultado que eles queriam, mas trazia algum resultado. Então eu preciso entender que eu preciso entregar mais do que isso estava sendo feito para ser efetivo. Então é aí que eu falo que é um trabalho estratégico, né? É nesse sentido. Então é isso que a gente gosta de fazer. E essas empresas que estão vindo agora estão vindo justamente nesse perfil. E ao mesmo tempo que é muito bom, é uma responsabilidade muito grande, porque eu preciso fazer funcionar, preciso dar conta. Então eu acho que para o futuro é exatamente isso, é dar conta para a gente continuar crescendo da maneira que a gente quer crescer, no caminho que a gente quer crescer. Posso citar o cliente? Posso citar o cliente? Vou citar o cliente. Claro. Você não vou contar o case. Não, eu vou contar o case. Porque, na verdade, esse cliente do Marcelo é legal, cara, porque ele foi nosso cliente, a agência, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Esse cliente era nosso cliente. 15 anos. É a Cassol, né? A Cassol. Então, todo mundo conhece mais a Cassol pela Centerlar, né? Que ele é tipo uma empresa que vende materiais de construção, objetos utilizados do lar, coisas, enfim, né? Os Centerlar são bem grandes, assim, né? Só que ela tem outras divisões, e ela tem a pré-moldados, que ela constrói grandes obras de pré-moldado, de concreto, né? E fizeram o estádio do Pacaembu, fizeram grandes supermercados, grandes indústrias, piscina de ondas. Então, assim, é uma super empresa, né? E eles foram nossos clientes lá atrás, quando a gente fez a campanha com o Neymar. Que a gente fez a campanha toda para a Cassol com o Neymar. E a gente atuava via Curitiba ali com eles. Com o meu sócio Fabrício, ele que tocou toda essa operação. Só que aí a Cassol mudou o foco de comunicação deles para São Paulo, que estavam indo para lá. E a diretoria achou de forma muito assertiva, eles acharam que era legal levar a comunicação junto. E aí a gente não pôde ir, então acabou contratando outra agência de lá e foi tocando. Então ficou vários anos sem o contato com a Cassol. Aí agora a operação voltou para Curitiba. Aí a primeira coisa que fizeram foi chamar a gente de volta. Então deu certo lá, vem para cá. Isso que a Cori falou, só o que acontece, como é que se troca de agência? Muitas vezes não é só por um trabalho mal feito, porque muito diferente do que podem pensar, o trabalho que foi feito na Cassol, desde quando a gente saiu até agora que a gente voltou, foi um trabalho excelente, foi um trabalho muito bom. Então eles conseguiram pegar o que a gente deixou, transformar numa coisa 10 vezes melhor, sem a gente, né? Construíram marca muito potente, fizeram conteúdos muito bons. Cara, não tem um A para falar do que foi feito na comunicação. Agora, entende o que aconteceu? Agora inverteu. Então agora a gente entregou bem, eles deixaram 10 vezes melhor e agora voltou para nós. Então, olha o tamanho do pepino, né? Então agora a gente precisa deixar melhor ainda. Então o nosso desafio agora não é assim, puta, era ruim, agora nós vamos melhorar. Esse é fácil, né? O difícil é você pegar algo que é muito bom e deixar ainda melhor. Então, é mais ou menos nesse nível de desafio que a gente trabalha. Mas, ao mesmo tempo, esse aqui é o legal. Esse aqui é o desafio, né? Como o João falou. E também a confiança que eles colocam na gente. Exatamente. Se eles trouxeram, é porque eles acreditam que a gente vai dar conta. Então, isso é legal. Isso é interessante para nós. É perfeito. Isso. Gente, eu tenho muita coisa aqui, muita dúvida. Mas para a gente não se prolongar e também ter a oportunidade de ter vocês aqui novamente, sim, eu queria que a gente finalizasse com uma dica aí do João para quem está iniciando.
João, quem está começando aí a trajetória aí no nosso mercado, qual é a dica, assim, infalível, assim, que você daria para essa pessoa não desistir? Rapaz, em não desistir, eu sou fera. Exatamente por isso. Na verdade, eu acho que assim, a insistência por si só é malhar ferro frio, eu acho, né? Tá. Então, se eu não tivesse plena convicção que aquilo daria certo, eu não tocaria. Só que não foi só isso. Ao mesmo tempo que eu estava buscando fazer um negócio dar certo, Uhum. eu estava estudando tendência, mercado, participando de ações, participando de evento, correndo atrás. Então, assim, é muito difícil você fazer alguma coisa dar certo quando você está começando, sentado atrás do computador na cadeira. Não dá certo. Então, quer dizer, essa é a minha experiência, né? Uhum. Então, o que eu fazia? Primeira coisa, primeiro passo, eu acho que é entender tuas limitações. Então, ao mesmo tempo que eu tinha só eu lá na agência, eu não podia querer naquele momento pegar um cara que eu não desse conta. Uhum. Então, eu comecei a trabalhar com clientes bem pequenininhos. Era lojinha de shopping, que era daqui local, era assim um salão de beleza. Então, eu comecei assim. Só o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar criar alguns diferenciais reais dentro do que eu apresentava para esses pequenos clientes, para que eles pudessem também se destacar no mercado. Uhum. Então, vou dar um exemplo. Área de layout, de design, né? Eu ia buscar para esses caras pequenininhos qualquer coisa diferente do que todo mundo estava fazendo. E eu montava as ações, as campanhas baseadas nisso, dentro das limitações minhas, do que eu tinha na mão aquela hora, da verba dele, que sempre vai ser pouca. Então, eu tentei criar ferramentas para tornar diferente. Então, para o cara que está começando agora, entenda as tuas limitações, não sonhe alto, mas pé no chão. Uhum. E tente levar para o teu mercado, não é nem para o teu cliente, mas assim, para o teu próprio portfólio, coisas que te diferenciem dos demais. Isso é um ponto assim, que eu acho essencial, e eu uso isso no nosso briefing até hoje com os nossos clientes. Eu consigo trabalhar melhor se você consegue me apresentar um diferencial real, para eu focar em cima disso. Então, os profissionais que, por exemplo, estão buscando posicionamento no mercado, eles têm que ter alguma coisa hoje, porque o que acontece? O profissional, ele não se destaca pela competência, ele se destaca pela raridade. Então, o cara, quanto mais raro ele for, melhor ele vai se posicionar. Uhum. Então, hoje, esses caras que estão, por exemplo, na partnership, que eu te falei da agência antes da gente começar a gravar, são pessoas que se destacam pela raridade. Então, não é porque eles fazem muito bem o que eles fazem, mas é porque eles são raros no que eles fazem. Porque eles fazem o que todo mundo faz, só que muito melhor. Só que apresentando outras opções, só que dando mais ideias, só que complementando muito mais. Então, quanto mais completo você for nesse aspecto, falando do profissional de comunicação, melhor. Então, exemplo, a Letícia, né, que é uma das profissionais que está dentro da partnership lá. O primeiro emprego dela foi com a gente. E é absurdo. Absurdo. Se você conhecer ela e trabalhar com ela, não faz sentido ser o primeiro emprego dela, sabe? O que ela foi buscar? A Letícia hoje é uma profissional competente, como todos os outros que eu tenho no time hoje. Só que ela é rara. Entendeu? Por que ela é rara? Porque ela traz coisas que nenhum outro traz. Ela traz ideias, tem um nível de pensamento, uma linha de raciocínio que pensa em todos os lados, que pode dar errado, tal, é rápida. Então, toda essa relação... Senso de responsabilidade muito grande. Senso de responsabilidade sensacional. Então, assim, ela não deixa nenhuma ponta, ela busca fazer dar certo. Então, assim, competência, hoje em dia, não está bastando muito para você ser diferenciado. O que você tem que ser é raro. Aí, é essa relação que vai te levar num nível acima ali. Acima. Pega essa dica, viu, gente? Pessoal, muito obrigado mesmo de coração por vocês terem disponibilizado aí um pouquinho do tempo de vocês. A gente sabe que é muito corrido, né? E a gente vai deixar o contato aí da agência, as redes sociais também, para que vocês entrem e vejam o trabalho que a Connelly realiza, né? E a Connelly tem uma unidade em Ponta Grossa e Curitiba também, né? Sim. Inclusive, ó, pro futuro, posso falar? Pode. Ó, pro futuro, o que a gente quer também? Voltar com o escritório em Curitiba. Voltar com o escritório em Curitiba, né? Sim. A gente tinha um escritório lá até a pandemia.
Aí depois ele ficou 2 anos fechado lá. E como não é sede própria, como é aqui, Isso. eu acabei encerrando a atividade do escritório lá, mas a nossa atuação, Curitiba, São Paulo, Rio, enfim, todo lugar. Mas Curitiba a gente tem uma base mais forte ali também, assim como é aqui. Então a gente quer levar essa turma de volta para o escritório. E por conta dos clientes também, né? É verdade. Lá e... Da proximidade, né? Isso, e é um polo muito importante. Com certeza, com certeza. Eu acredito que vai ser um sucesso, como é aqui também. Amém. Gente, muito obrigada, tá? E eu espero vocês num próximo episódio aí para a gente conversar mais sobre o mercado aí da publicidade, coisas que geram tantas dúvidas e incertezas, né? No nosso dia a dia, mas eu mesmo vou ser uma das que vou segurar as dicas aí com firmeza e procurar aplicar também no nosso dia a dia aqui, tá? Então, muito obrigado. Obrigado pelo convite, valeu. E muito legal o espaço de vocês, muito legal o papo, a gente fica bem à vontade. Então, eu estou à disposição, nós estamos à disposição, precisando, é só chamar. Até a próxima, gente.